Que dia, meus amigos, que dia, não é? Hoje, a quarta etapa da Tirreno Adriático. Vamos trazer aqui para vocês os principais detalhes dessa etapa, com 4 pontos a ressaltar, que é o que, Vi? A vitória soberana do Pogačar. Agora líder, e também líder de 3 camisas. Isso. Ele é bem gulosinho, né? No Tour de France ele já levou todas as camisas e agora ele tá nessa mesma passada. A performance sensacional do Van Aert, né? Incrível, a gente vai comentar isso pra vocês também. Subiu como escalador. Simon Yates. Meu Deus, ele sempre nos revela grandes surpresas e hoje ele tava inspirado. E também o Higuita aqui, tá ali em terceiro, empatado na geral. Tá vindo ali comendo pelas beiradas e Exato. Mantendo aí o empate na classificação geral. Vamos falar também do Van der Poel, vamos falar do Bernal. Só que assim, as sugestões que a gente recebeu ontem falem o resultado. Então a gente vai começar aqui, vai passar os 10 primeiros da classificação de hoje, da etapa, e em seguida a Vivi vai passar para vocês os 10 classificados na geral. Isso, na etapa, como a gente viu, né, de forma espetacular, o Pogačar venceu. O Yates, que foi buscando ali, chegou a 6 segundos. Higuita chegou a 29 junto com o Landa. Logo atrás veio o Nairo Quintana a 31 segundos. Aí o Nairo, quem perguntou do Nairo, chegando, né? Ele chegou bem hoje, hein? O João Almeida a 35 segundos. O Matteo Fabro é um cara novo aí da Bora. Chegou a 42 segundos junto com o Simon Carr. E a 45 segundos chegou o Van Aert com o Jakob Fuglsang. Então, chegaram juntos. E a geral, Vi? A geral agora está com o Pogačar em primeiro, empatados. O Van Aert em segundo e o Higuita em terceiro a 35 segundos do Pogačar. O Landa vem atrás a 38 segundos, também bem perto, né? O Nairo Quintana 41 segundos, João Almeida 45, Fuglsang 55 segundos, né? E aí os caras depois vem ali o Simon Carr, Matteo Fabro e Geraint Thomas com mais de 1 minuto para cima. O Bernal não chegou, não está nas não 10 geral, né? Porque ele tomou também ontem tempo. Vamos lá então, turma. Na ordem que a gente falou, alguns comentários sobre a etapa do Wout van Aert, que ele largou com a camisa de líder, como todos nós sabemos, e largar com a camisa de líder é bastante complexo, porque todos que estão classificando, tentando se classificar bem na geral, eles esperam uma resposta e uma ação do líder para que eles possam se aproveitar disso, né? Ninguém tem nada a perder a não ser o líder, né? Em uma etapa, e assim foi. Ele perdeu a liderança faltando 3 km para a chegada, e isso é muito, muito significativo, né? Nós temos que considerar que ele é um classiqueiro, ex-campeão mundial de cyclocross, atual campeão mundial de contrarrelógio, não, vice-campeão mundial de contrarrelógio. E também um sprinter, porque ele venceu a primeira etapa com grandes sprintistas ao seu lado. E aí? Um cara mais completo que esse é difícil. E aí? O que a gente fala do Wout van Aert? E detalhe, até ontem ele tinha ficado entre os 3, né? Em todas as etapas. Exatamente. 3 etapas, 3 pódios. Exatamente. E hoje ele entrou ali numa etapa que não era... Porque, na verdade, a grande expectativa da etapa era assim... Até que ponto ele iria aguentar, segurar... Ao tempo que o Van Aert vai tomar na montanha. Exatamente. Né? Vamos falar então do campeão agora, Pogačar, né, Vi? O que esse cara aprontou hoje, Vi? Nossa, ele simplesmente trucidou o tempo do Chris Froome, que era de 2013. O tempo, a subida é a Prat de Tivo, que tem 14,55 km, uma média de 7% de inclinação, em uma elevação de 1.026 metros. Caramba, 1.026 metros em uma única subida. Após percorrer hoje era 148, então após percorrer 120 alguma coisa. Até então, os melhores tempos eram do Vincenzo Nibali, em 2012 com 38,58, e o Chris Froome em 2013 com 38,23. Agora vocês se agarram que a Vivi vai falar o que esse menino fez. Olha o que esse moleque fez. Ele simplesmente bateu o tempo, que era de 38,23, ele fechou com 36,07. Nossa, quase que ele abaixou pra 35. Como que faz com um cara desse? Como que segura? 22 anos. 22 aninhos e muita coisa a desenvolver, né? Meu o Deus tempo dele do céu. Tá chegando agora. Não tem o que falar, né? Não tem o que falar. Também, né, não podemos deixar de falar que além dele ter batido esse recorde, muitos dos caras que chegou ali atrás dele bateu também o tempo, trucidou também não o tempo. Não foi só ele que baixou os tempos, exatamente. Né? O Yates, com a performance, já entrando no Yates, também teve uma performance surpreendente, né? Ele cometeu um erro na outra etapa, não andou bem ontem, mas hoje ele surpreendeu
né? Seguiu ali, usou a estratégia de aproveitar o Van Aert, que precisava seguir para não tomar tanto tempo do Pogačar. Sim. O Landa, quando saltou em determinado momento, ele foi atrás do Landa, Uhum. procurou usar ali um pouco, né? Mas com 3 quilômetros, ele decidiu ir atrás do Pogačar. Ele falou depois da prova que, só pra concluir, ele acabou chegando a apenas 6 segundos do Pogačar. O Pogačar nunca olhou tanto pra trás como na etapa de hoje, próximo da chegada. Exato. Porque ele viu como o Yates estava aproximando. Uhum. E o Yates declarou que o grande erro de hoje foi esperar demais. Ele esperou demais, aproveitando os outros que estavam tentando diminuir o gap pro Pogačar, Uhum. e ele demorou para sair. Então, não deu tempo suficiente para chegar no Pogačar. Né? Da mesma forma que o Van der Poel errou o time, né? Errou o posicionamento na etapa 2, quando ele perdeu do Alaphilippe, né? Chegou no risco ali. O Simon errou esperando demais. Exatamente. E vale ressaltar que os dados de montanha do Simon, eles foram superiores ao dos últimos 3 quilômetros, Dos últimos 3 quilômetros, eles foram superiores ao do Pogačar. Exatamente. Porém, a gente sabe que ciclismo de estrada não é apenas força, que a parte estratégica conta muito. Ou seja, como e quando você vai utilizar a força que você tem. E é bem legal lembrar também que essa prova está servindo de preparação pro Simon Yates e pro Giro de Itália. E hoje ele realmente... Foi bem detalhe, né? O Simon, ele ainda não correu esse ano. Era isso que eu ia falar. Primeira prova dele no ano, enquanto o Pogačar já correu o Tour dos Emirados, né? E que venceu o Tour. O Simon Yates está na primeira prova. Às vezes, uma da dificuldade que ele teve nas primeiras etapas também é o feeling, ritmo de prova e por aí se vai. Exatamente. Hoje foi bem legal, vários detalhes interessantes. E, pra quem achou que o Van der Poel ia subir hoje, né? Tá aí. Gente, é uma coisa que a gente bateu na tecla. Duas coisas bem importantes. O Bernal, ele sobrou, ele tentou atacar, foi pego, neutralizado pelo Van Aert, inclusive. Depois ele sobrou, estourou o motor. E depois aí a gente viu uma declaração dele no Instagram falando que parece que ele está bastante satisfeito com a performance dele e com o processo no qual ele está passando. Né? Agora, o ponto interessante que a gente quer ressaltar para vocês principalmente para os fãs do Van der Poel, que eu também sou, acho que ele mudou, né, o parquinho aí de diversões da galera, é que muitas pessoas, teve até um dos nossos seguidores aqui que falou assim, o Van der Poel também treinou bastante montanha, ele estava se preparando na montanha, mas a gente entende que existe também, mesmo que o Van Aert esteja nos surpreendendo positivamente, ainda existe especificidade. E o Van der Poel hoje, realmente, ele não mostrou nenhum interesse em brigar pela etapa, sabendo que amanhã é um dia muito positivo para a sua característica. Ele não precisava gastar, ia tomar tempo de qualquer jeito, não tá brigando pela geral, ia gastar um monte para tentar subir melhor. Exatamente. Sendo que amanhã ele pode simplesmente detonar a etapa. Que eu já falo aqui que amanhã eu voto nele. Eu também. Amanhã é muito possível uma vitória do Van der Poel mais uma vez. Passando já para a parte de amanhã e para o final que a gente tem aí para a volta, nós temos ainda 3 etapas, um contrarrelógio, que é a última etapa, uma etapa para sprinter, que é a 6ª etapa. Ela é um pouco seletiva, mas pode vir para um sprint. E amanhã é uma prova mais clássica, ou seja, o Van Aert, ele tem 3 etapas para tentar tirar 35 segundos do atual líder Pogačar. O que vocês acham? Será que ele vai conseguir? Ele falou que ele não vai desistir. Ele sabe que é difícil, porque ele está falando de um dos principais atletas da atualidade. Exatamente. Mas ele declarou que ele não vai desistir de lutar pela vitória na geral. E ele não está satisfeito com estar entre os 3. Ele deixou claro que ele quer lutar pela vitória na geral. Para isso que ele foi, para isso que ele se dedicou algumas semanas em treinamento e atitude para estar pronto para essa prova. A gente tem a seguinte realidade agora, né? Passar para vocês um detalhe aqui. São 3 etapas. Até que ponto será que o Van Aert estará com uma certa fadiga para lutar por um sprinter? O que o Van Aert tem de recurso hoje? Bater alguns sprints ou entrar entre os 3 para receber bonificações? Amanhã, por exemplo, Amanhã, exatamente. Com certeza o Alaphilippe e o Van der Poel são caras que vão brigar pela etapa amanhã e vão estar bem mais descansados. E tentar... Ele vai precisar mais do que nunca da equipe. A Jumbo vai precisar extremamente dos caras ao lado dele. Controlar a prova, conduzir ele até os últimos metros para que ele possa tentar entrar e bonificar, né? Ganhar um tempo. O principal amanhã é ele bonificar.
Eu acho que amanhã o Pessim vai ter que assumir a prova, eles vão ter que controlar, porque é o interessado na vitória geral, o Van der Poel, no caso. E a Jumbo também terá que correr atrás, certo? Depois a gente vai para uma etapa de sprint, que eu ainda acho que o Van Aert, depois da primeira etapa, ele vai tentar entrar para também tirar tempo. Vai estar com as pernas bem mais pesadas, diante de tudo que vai ter passado, né? Exato. Principalmente porque amanhã é uma etapa bem dura, né? Ela não é etapa de montanha, mas é conhecida como etapa das paredes. Então é muita subida dura. Eles vão percorrer uma quilometragem na estrada e dão, acho que 4 voltas num circuito de 23 quilômetros. E nesse circuito são muitas subidas rampadas. Sobe e desce o tempo inteiro. E aí, por isso que caracteriza tanto o perfil de uma prova clássica. A cara do Van der Poel, né? Outro detalhe que a gente quer passar também da prova e a parte física algumas pessoas comentou conosco que o Pogačar fez um ótimo contrarrelógio, um excepcional contrarrelógio no Tour de France, foi lá que ele bateu o martelo na vitória geral, mas a gente também precisa entender que são características provas com características distintas. Ali no Tour de France, nós tínhamos o arremate final em uma subida duríssima, que eles até trocavam de bicicleta, para vocês terem noção. Era uma escalada. E os 11 quilômetros, que será a última etapa de contrarrelógio dessa volta, ela é absolutamente plana. Então, eu acho que o Van Aert tira tempo do Pogačar, porém eu não consigo ainda, é muito risco assumir e falar que quanto ele vai tirar. Mas... Porque agora o Pogačar começa a pensar em se defender. Né? Que ele estava só esperando o momento dele, que era hoje, confiando na montanha que ele tem fortíssima, na escalada. Só que agora ele começa a pensar em se defender. Por exemplo, amanhã a quinta etapa, a quinta e sexta etapa são etapas que o Van Aert tem uma chance enorme de bonificação, de estar entre os 3 primeiros. Sim. O Pogačar já não tem tanto, porque ele já mostrou que não tem muito essa característica. E aí vem o contrarrelógio. Se o Van Aert entra entre os 3, não vence a etapa, mas entra entre os 3, na etapa de amanhã e na seguinte, já vai encurtar esse gap. E aí vai deixar um gap minúsculo para a última etapa. Se esse contrarrelógio entrar com menos de 20 segundos ou menos, eu voto no Van Aert. Ele tem uma briga dura porque ele precisa tirar 15. Até a próxima etapa. Até mais. Deixe seus comentários aqui, suas opiniões. E vamos articular, vamos conversar, porque tá muito legal essa troca de experiência. Amanhã vai ser outra etapa fortíssima e muito legal de assistir. O seu favorito pra amanhã, Vivi? Van der Poel, já declarei aqui. Ah, tá certo. Eu também acho que... Eu também acho Van der Poel. exatamente. Tchau. Até amanhã. Mais.